Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que faz parte neste canal no YouTube. O canal Falando a Verdade do Pai, lá nas alturas. Eu estou aqui neste momento, não para falar a minha verdade para você, porque não sou o dono da verdade, mas venho aqui falar a verdade do Pai nas alturas e do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Quero aqui já cumprimentar a todos na paz gloriosa do Altíssimo Deus e do seu Filho Jesus. Para todos os irmãos que fazem parte desse canal, que o Altíssimo Deus abençoe a todos. Neste momento eu quero falar da verdade do Pai, que muitos aí têm falado, anunciado, muitas das vezes a sua própria verdade, e não a verdade do Pai. Porque conhecereis a verdade, como Jesus falou, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade de Jesus, não a minha verdade, mas a verdade de Jesus, a verdade do Altíssimo Deus. Essa vos libertará por completo, como diz a palavra do Altíssimo, do seu Filho Jesus. Muitas pessoas vivem hoje dentro dos templos e não têm ainda a libertação por completo, porque muitos foram libertos dos vícios, da bebida, do cigarro e outras coisas, mas muitos ainda não se libertaram do engano, da prostituição, do adultério, porque muitos hoje, mesmo conhecendo a palavra, ainda estão a se divorciarem, mulher se divorciando do marido para casar novamente, muitos maridos também se divorciando das mulheres para casar novamente. Então, meus amados e queridos irmãos, infelizmente, essas pessoas que vivem dentro dos templos e vivem ainda nesta prática, se separando para casar novamente, eles não conheceram a verdadeira verdade do Pai que liberta. Eles podem ter conhecido a verdade do pastor fulano de tal, ou do apóstolo fulano de tal, ou do missionário fulano de tal, ou do profeta fulano de tal, mas não conheceram a verdade de Jesus Cristo. Porque a verdade de Jesus liberta o homem por completo. Ensina, a verdade de Jesus nos ensina a ter domínio próprio, em nosso corpo, a ter domínio próprio em nossa mente, em nosso coração, em nossas ações. Uma vez que conhecemos a verdade de Jesus, a verdade do Deus Altíssimo, uma vez que nós conhecemos, ela nos libertará por completo, porque ela nos ensina a ter domínio próprio, a dominar os desejos pecaminosos, os desejos carnais. Meus amados e queridos irmãos, vamos ler aqui uma passagem da palavra do Altíssimo neste momento. O próprio Salvador Jesus falando no livro de João, no capítulo 8 e no verso 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. De quem é essa verdade? Que Jesus está dizendo que se a gente conhecer, nós vamos ser libertos. É a verdade dele, ele mesmo é a verdade. Se nós conhecer a vontade de Jesus, a vontade do Pai, nós vamos ser libertos. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Veja aqui ainda, no capítulo 14 de João ainda, no capítulo 14, no verso 6, diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai, tem que ir a Jesus. Tem que ir pelo caminho da verdade, que é Jesus. Você não pode ir por mim. Você não pode ir por fulano de tal, ou por ciclano de tal, ou por apóstolo fulano, ou pastor fulano, ou missionário fulano. Não. Nós temos que ir por Jesus, Não é para ir por outro caminho,
O caminho é Jesus. Nós temos que ir por Ele. A doutrina é dele. A doutrina da salvação, a doutrina da libertação, vem de Jesus. É por Ele. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não podemos ir por outro caminho. Não podemos ir por outros ensinamentos. Os ensinamentos que nós devemos ir, seguir para chegar até o Pai, é o ensinamento de Jesus. Tem uma passagem ainda aqui no livro de João, o próprio Jesus falando. Ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimentar de Jesus é se alimentar daquilo que Ele falou. Então vai viver por aquilo que Ele falou, né? Se nós for viver por aquilo que Ele falou, nós vamos ser libertos, porque isso é a verdade. Ele é a verdade, né? Ele é a verdade que liberta. Se nós for pelo que Ele ensinou, nós vamos viver por Ele, né? Vamos se alimentar do que Ele falou e viver por Ele, e viver por Ele. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo e do seu Filho Jesus, nosso Salvador. E diz aqui ainda no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Altíssimo é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. Então, meus amados e queridos amados irmãos, vamos cada dia buscar a verdade de Jesus para a nossa libertação, e não a verdade de fulano ou de cicrano. A verdade que liberta por inteiro é a verdade de Jesus Cristo. É a verdade do verdadeiro Salvador, né? Daquele que foi enviado e morreu em morte de cruz para nos libertar, para nos salvar. Então, essa é a única verdade que liberta. Não é a verdade de qualquer outros por aí, né? Do fundador fulano de tal religião, de tal seita. Não. Só tem uma verdade que liberta. E essa verdade é Jesus Cristo. É Jesus. É o verdadeiro e do verdadeiro Salvador, o verdadeiro Filho do Altíssimo. Yeshua de Israel, o verdadeiro Jesus, né? Esta é a verdade que liberta o homem por inteiro, né? Nos ensina a ter domínio próprio, nos ensina a viver como Ele ensinou. Quem conhecer a verdade de Jesus vai conseguir ter domínio sobre as coisas, né? Porque a verdade nos libertará, né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo Deus. Então, graças a Deus, meus amados irmãos, por esta palavra maravilhosa, né? Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Então, por isso que muitas pessoas hoje, meus amados e queridos amados irmãos, estão sofrendo separação, desavença, né? Porque não conheceram a verdade de Jesus. Conheceram outra verdade aí, né? Que não foi a de Jesus. Foi a verdade de um religioso, né? Que veio e falou uma verdade, mas não foi a verdade de Jesus, né? Porque a verdade de Jesus liberta o homem por inteiro. E a verdade dos homens liberta pela metade. Faz pela metade. A de Jesus, a verdade de Jesus, que ele mesmo é a verdade, liberta o homem por completo, né? Porque dá domínio ao homem, né? O homem tem domínio sobre as coisas, né? Sobre o seu próprio corpo. Quando se conhece a verdade de Jesus e aceita Jesus na sua vida como verdade, né? Vai começar a ter domínio sobre as coisas para vencer as coisas, para vencer as diversidades da vida. Então muitos casais estão sofrendo separação. Muitas mulheres
mesmo dentro das igrejas, mesmo dentro das religiões, estão se separando, né? Mas não está dentro da religião, não está na igreja, e estão se separando para casar novamente, né? Mas por quê? Falta de conhecimento da verdade, falta de buscar a verdadeira verdade, que não é minha, que não é do pastor fulano de tal, que não é do mensageiro fulano de tal, não. É a mensagem do Salvador, é a verdade do Salvador, é a verdade que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então não adianta fazer atalho, não adianta você procurar a verdade para se libertar em outros ensinamentos, que você não vai conseguir se libertar das coisas deste mundo com outros ensinamentos diferentes do de Jesus. Tem que ser o mesmo ensinamento de Jesus Cristo. Tem que ser a mesma verdade dele. Ele é a verdade. Temos que aceitar ele em nossa vida como a verdade que liberta. Você aceitou Jesus na sua vida como a verdade que liberta? Se você aceitou, você vai ser liberto. Você vai ter domínio. Jesus vai te dar domínio sobre as coisas, sobre o teu próprio corpo. Se você recebeu ele como verdade em sua vida, como verdadeiro Salvador, o verdadeiro libertador. Existem muitas verdades por aí, muitos deuses falsos, muitas verdades falsas, mas só existe uma verdade que liberta. Uma única verdade original, que é a verdade do Filho do Altíssimo Deus. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe e no seu Filho Jesus, o nosso Salvador. E até o próximo vídeo, com as bênçãos do Pai nas alturas e do seu Filho Jesus e o nosso amado Mestre. Assim seja. Adorarei a ti, meu Senhor.